Quanto tempo dura uma noite? Quanto tempo dura um período de escuridão na minha e na tua vida? Quanto tempo isso permanece, isso perdura e nos oprime? É interessante que na geografia, se você for analisar uma noite, dependendo do lugar que você estiver no planeta, pode durar mais de 12 horas, pode durar um dia inteiro, meses até, dependendo do lugar que você estiver, no Ártico ou na Antártida. Mas quanto tempo dura um período de escuridão, de trevas espirituais na minha e na tua vida? E existe alguma coisa que eu possa fazer, que você possa fazer, para encurtar esse período? A Bíblia declara em Gênesis 28 a história de Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó era um homem que nasceu gêmeo de seu irmão Esaú, agarrado ao calcanhar deste, quando do parto. E desde então ele ganhou esse nome, Jacó, que significa literalmente calcanhar, mas que tem uma conotação para usurpação, para engano, para traição. E essa foi a sentença, por assim dizer, durante toda a vida de Jacó. Se você estudar a história desse personagem bíblico, você vai ver que ao longo de toda a história dele, ele vivia enganando e também colhendo o fruto dos seus enganos, sendo enganado por outros. Jacó, ele enganou seu pai, enganou seu irmão, tomando o direito de primogenitura que pertencia ao irmão mais velho. E assim sendo, ele fugiu para outra terra e encontrou-se com um parente seu, com um tio. Lá com esse tio, ele trabalhou durante muitos anos em busca de uma esposa para si. Só que não lhe foi dado, ele foi enganado. E depois trabalhou mais 7 anos pela verdadeira amada dele, e aí sim ele conseguiu o resultado. Porém, antes disso, quando Jacó ainda estava nessa peregrinação para a casa de seu tio, a Bíblia relata que ele parou no meio do caminho, pois já era sol posto, o sol já havia se posto. E ele fez uma cama no meio do deserto e botou um travesseiro como pedra. E ali ele sonhou e viu anjos subindo e descendo. No início dessa peregrinação de Jacó, nessa fuga do seu irmão que queria lhe matar, ele deparou-se nessa situação, já era sol posto, e ali ele disse, com aquele sonho que ele viu os anjos subindo e descendo as escadas postas no céu, ele disse que aquilo ali era a casa de Deus, chamou aquele lugar de Betel. Então, indo para a casa de seu tio, que veio a tornar-se seu sogro, ele trabalhou lá por muitos anos e foi enganado várias vezes, teve seu salário mudado várias vezes e decidiu repentinamente, depois de tanto sofrimento, sair daquele lugar. Jacó então pegou toda a sua família, suas esposas, as concubinas, seus filhos e fugiu no meio da noite. Pela manhã, quando seu sogro percebeu que ele havia fugido, foi ao seu encalço. Perseguiu a Jacó por aquelas regiões, por aqueles desertos, mas Jacó já estava adiantado. Porém, soube que o irmão estava vindo com um exército de 400 homens contra ele. E ele temeu, provavelmente achando que o irmão iria vingar a traição, vingar o roubo, por assim dizer, da sua primogenitura. Então Jacó se viu num dilema. Por um lado o irmão, do outro lado o sogro, querendo lhe prejudicar, querendo tirar-lhe a vida e tomar o que era seu. Então a Bíblia diz que Jacó, ele apartou-se da sua família, dos seus rebanhos, e foi mandando seus rebanhos e seus familiares em levas ao encontro do seu irmão, para que isso fosse, de certa forma, aplacando a ira e o coração do irmão. Todavia, Jacó ficou sozinho durante uma noite toda. E a Bíblia diz que lutava com ele um homem, e esse homem era o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Senhor, ali pré-encarnado. E esse anjo que lutava com Jacó, esse anjo do Senhor, disse a Jacó, deixa-me ir, pois o sol já está nascendo. E Jacó disse, eu não te deixarei, se tu não me abençoares. Então o anjo perguntou para ele, como é o teu nome? Pelo que Jacó respondeu, é Jacó, o meu nome é Jacó. É enganador, é usurpador. Eu engano, eu usurpo, eu ajo de má fé e sempre fujo. De agora em diante, disse o anjo, o teu nome será Israel, porque lutasse com Deus como um príncipe e prevalecesse. E teve ali então Jacó um encontro com Deus, foi tocado na sua coxa, foi tocado na juntura, no nervo da sua coxa e passou a manquejar, mesmo com o nome mudado. Agora Jacó mancava. Ele não poderia mais fugir das consequências dos seus atos. Ele não poderia aprontar e sair correndo. Ele teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz, nascia-lhe o sol
quando Jacó atravessava Peniel. Ele chamou aquele lugar de Peniel, pois Peniel significa a face de Deus. No primeiro momento, ele disse que estava na casa de Deus. No segundo, ele viu Deus face a face. Através de toda essa luta, todo esse processo na vida dele, Jacó foi levado como que conduzido por Deus a ter um encontro vivo e verdadeiro com ele, para que tivesse essa luta com Deus, para que tivesse um confronto com a sua própria realidade, para que reconhecesse o seu próprio pecado, as suas falhas e fosse restaurado por Deus, aquilo que Deus realmente tinha para ele, ser um príncipe nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz, nascia-lhe o sol quando Jacó atravessava a Peniel. Veja que no primeiro momento ele fez uma cama enquanto fugia, pois já era sol posto. E num segundo momento, após tantos anos, nascia-lhe o sol quando ele atravessava a Peniel manquejando. E o resto da história eu acredito que vocês conhecem. Ele teve uma reconciliação com seu irmão, ambos se abraçaram, choraram, se confraternizaram, tiveram um banquete juntos e ele seguiu seu caminho em paz, porque ele teve a sua vida transformada. Houve um cessar ali dessa sentença sobre a vida dele, desse juízo sobre a vida dele, embora ele tenha colhido muito daquilo que ele plantou ao longo da vida, até na velhice, sendo enganado pelos seus filhos na venda de José aos egípcios, na traição dos seus filhos quando venderam José. Mas Jacó foi transformado no seu interior. Ele não tinha mais problema em colher, ele não fugia da colheita. Jacó foi transformado e ali acabou a noite dele. O que precisa para você ter um encontro com Deus, se agarrar com Deus, lutar com Deus, até que você seja tocado naquela área que precisa ser tocado por Deus, não a área talvez que você julgue, mas uma área que realmente Deus queira tocar na tua vida. Deus está te esperando para ter uma boa luta com Ele, um bom combate com Ele. Embora Ele te toque e talvez você saia manquejando, saiba que você sai vitorioso dessa luta, porque o propósito de Deus prevalece na sua vida. Deus espera que você tenha um encontro com Ele. Apresente para Ele a sua demanda, o seu pecado, a sua falha, o seu vício, a sua fraqueza de caráter e seja transformado, tocado por Ele. E ainda que publicamente você seja exposto, manquejando entre as pessoas, você será curado no seu interior e será chamado de príncipe de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, te abençoe hoje e sempre, nele e para Ele, até a sua vinda. Amém.